Graça, paz e misericórdia a todos os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje fui a escolhida pelo Senhor para trazer uma palavra para todos os irmãos. E é sempre assim, né? Aquele coração palpitante, né? Por mais que a gente ore, por mais que a gente se prepara, mas esse momento é sublime, né, irmãos? E ele é precioso. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Tiago, pastor Anderson, pela confiança que nos é dada de estar aqui também. Amém? Amém. Antes de iniciar a palavra, eu vou pedir para a irmã Vivi vir aqui à frente e orar. Vem, irmã, na cara da Vivi. Eu? O Senhor tocou no meu coração de pedir para que você venha a orar. Amém? Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor, né? Que o Senhor possa estar direcionando, né? Nesse tempo. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome e queremos louvar-Te, agradecer a Ti e engrandecer o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor eternamente, papai. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar usando, Senhor, a Claudinha. Fala, Senhor, através dela, Senhor. Usa mesmo a vida dela, papai. Que possamos sair daqui edificados, Senhor. E que possa entrar cada dia mais, Senhor, a luz de Ti dentro de nós, Senhor. Aonde há trevas, Senhor, que possa estar entrando luz. Amém. Que a gente possa ser filhos maduros mesmo, Senhor. Que possamos, Senhor, não sermos mais meninos, Senhor. Mas sermos filhos maduros, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que nós estamos almejando, Senhor, um galardão, Senhor. E queremos ser os vencedores, papai. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. As palmas louvam o Senhor. É assim. O Senhor pede e a gente atende. Porque Ele tocou no meu coração de chamar e não Vivi. E eu falei, sim, Pai. Se o Senhor pede, eis aqui. Porque nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Amém? Meus amados, deixa eu contar aqui algo da minha parte, que eu vivo todos os dias. Mas é todos os dias. E é algo assim que eu não me canso de contemplar, eu não me canso de me emocionar, eu não me canso de louvar a Deus por toda a sua criação. Todos sabem que eu tenho academia, ela é um espaço aberto, onde eu tenho privilégio, porque isso eu sei que é um privilégio, de deslumbrar de toda a paisagem, né? Então eu fico assim, sabe que nem criança boba que fica ali de boca aberta? Quando eu contemplo as aves, quando eu contemplo toda a vegetação, o céu, as nuvens, eu vejo quando parece que vai chover, parece que vai fazer sol, né? As pessoas acham que eu sou a dona do clima-tempo, né? Porque fica aí, Claudinha, vai chover, vai fazer frio, vai, né? Só que quem sabe, na verdade, é o Senhor, né? E é previsão porque é apenas uma previsão, senão seria uma sensação.
né? Então, às vezes fala, a previsão do tempo errou. Não, gente. É porque é uma previsão mesmo, porque o dono do curso das coisas é o Senhor. É Ele que sabe. O momento do vento, o momento da chuva, o momento do sol, é Ele que sabe, né? E a tecnologia tenta acertar, né? E por essa razão, tem coisas que vêm de encontro a tudo que nós estamos estudando, né? A tudo que os nossos pastores têm ministrado no nosso dia a dia. O pastor Anderson, ele sempre bate, né, bastante no livro de Mateus, né? Ele exemplifica bastante Mateus. E o pastor Tiago, agora lançando também aquele tema que está sendo muito profundo, do necessário, né? Do necessário, importa que, né? E que nós temos que ser obedientes à voz do Senhor, nós temos que ter discernimento da voz do Senhor e nos atentarmos, né, a todos esses detalhes, e não somente isso, porque não adianta nada estarmos recebendo esse tanto, né, de estudos, né, de conhecimento a respeito do reino, se nós não praticarmos, se não olharmos para o nosso irmão e sentirmos o amor de Cristo, se não termos a condição de perdoar, porque tudo isso está escrito aqui. E se não praticarmos todos esses ensinamentos, então fica somente o escutar. Aí eu ouvir uma coisa, mas praticar é outra. E muitas das vezes a palavra nos confronta, porque muitas das vezes nós estamos aqui, damos glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ficamos assim admirados com tanto conhecimento, né? Que os nossos pastores, nossa liderança vem aqui à frente, e todos que são incumbidos à ministração, e a cada dia a gente vai aprendendo mais e mais. Só que na hora da prática, aí a coisa muda. Na hora da prática, aí eu quero ver. Na hora que você tem que perdoar aquele que é o seu maior inimigo, por exemplo, será que nós conseguimos exercer à risca tudo que estamos aprendendo aqui? E aí, todos esses ensinamentos, meus amados, me veio ardendo no coração de falar sobre posicionamento. Os nossos pastores têm batido muito na tecla, né, a respeito disso. E eu não quero atropelar, né, os ensinamentos deles, porém, é algo que ardeu no meu coração de dizer. Porque é justamente por eu, nesse meu dia a dia, contemplar sobre todas essas coisas, sobre a criação de Deus, e que pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele me usa gente, mas é todos os dias. Sempre tem um que vem para colocar algum problema, para contar a sua história, para pedir um aconselhamento, e é pela graça e a misericórdia de Deus que Ele me usa. Não porque eu sou melhor ou maior do que ninguém, não. Eu me considero muito pequena. Eu me considero um nada. Se for comparado aos nossos mestres, então, eu não sei nem em que posição da vida que eu estou. Eu devo estar lá atrás. Porque, meus amados, eu gosto muito de ministrar, sabe? Para mim é um prazer estar aqui. Não para me aparecer. Não para dizer que eu sei de tudo, pelo contrário, eu aprendo junto com vocês. Mas, principalmente, o pastor Tiago e a pastora Fabi sabem da guerra espiritual que é dentro de mim, a cada ministração. Porque a cada ministração que eu faço aqui, meus irmãos, vocês não têm noção do quanto o inimigo fica buzinando na minha mente, dizendo, claro que ele fala em primeira pessoa, mas eu vou dizer como se ele estivesse dizendo para mim assim:
o que você deixou de falar tal coisa. Eu fico assim, né? Nossa, eu esqueci de falar tal coisa. Nossa, eu acho que eu não coloquei bem tal coisa. E aí eu fico me autocriticando. E a Fabi sabe, o Tiago sabe, o quanto que isso tortura a minha alma. E que pela graça e misericórdia de Deus, eu já fui muito liberta a respeito disso. Porque eu já cheguei, meus irmãos, e eu confesso aqui, em cima deste altar, que eu já cheguei em dias após a ministração, quando encerrar o culto, eu ia lá para o meu quarto chorar em pencas. Chorar em pencas porque eu não fiz, no meu entender, não foi uma boa ministração, que eu não fui, sabe, que eu não tive a sabedoria, que aí fica aquela... É uma guerra espiritual, meus amados, que não é fácil. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu tenho me libertado disso. E agora eu entendo que o que eu tenho a falar aqui, primeiro, não vem de mim, vem da parte do Senhor. Em segundo lugar, se eu deixei ou não de falar tal coisa, é porque é permissão de Deus, sim. Não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com a minha inteligência, com o meu lado emocional, não. É porque não tinha que falar e ponto. O que vou deixar aqui hoje é porque tem que deixar aqui hoje. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está me libertando hoje. Amém. De todo esse ataque espiritual que me cerca após uma ministração. Porque eu estou aqui, sem vergonha nenhuma, para confessar a vocês. E isso é muito importante. Temos que confessar as nossas falhas, a nossa pequenez. Amém? Amém. Então, o pastor Tiago tem falado muito a respeito do que é necessário, do que importa, né? Das prioridades para atuarmos como verdadeiros cristãos. E a pastora Fabi falou muito no encontro de mulheres a respeito de ouvir a voz de Deus, de ter esse discernimento. E isso, assim, é fantástico, porque muitas das vezes Deus fala conosco e a gente fica na dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço, é de Deus ou não é? Mas nós temos que confiar, nós temos que ter esta intimidade com o Senhor para discernir se é realmente a voz de Deus ou não é. E mesmo que Ele diga, faça, e você faz, e às vezes não tem o resultado imediato, não é para nos frustrarmos, porque o tempo é dele. Nós temos apenas que fazer a nossa parte. E lá no encontro de mulheres, quando eu testemunhei a respeito, que até falei sobre o caso da minha filha, e que eu disse que na reunião de mulheres lá na casa dela, o Senhor chegou e me colocou uma ordem de reunir as meninas e em oração declarar levanta e anda para ela. Isso na verdade era uma ousadia, porque ela ainda estava na cadeira de rodas. E outra pessoa poderia dizer, e se ela não levantar e andar? Olha o mico que eu vou passar. Mas eu sabia que era a voz do Senhor. E assim eu executei. E ela andou naquele momento? Não andou. Mas nem por isso me frustrei, nem por isso me envergonhei. Pelo contrário, eu fiz aquilo que tinha que fazer, sabendo que no momento certo o Senhor ia fazer com que esse milagre acontecesse. Como aconteceu, mais cedo até do que eu esperava. E esse levanta e anda para mim foi tão forte, mas tão forte, que eu pensei, levanta e anda não é só para aquele que está numa cadeira de roda, naquele que está prostrado num leito, não. Levanta e anda significa posicionamento. É você executar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Levanta e anda.
é você tomar atitude. É você sair da sua zona de conforto e fazer aquilo exatamente que o Senhor chega para falar no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Amém? Glória a Deus. E eu achei tão interessante, eu já vou até contar esse testemunho antes de entrar na palavra, porque hoje foi assim. A minha irmã, ela veio aqui em casa, né, ontem, ficou comigo até hoje de tarde, e eu, na verdade, precisava até passar no supermercado para comprar umas coisas, e aí depois, ela falou: Claudinha, na hora de eu ir embora, eu vou lá e passo e compro. Eu falei: tá bom. Mas na hora H, a Rosinha está aqui de testemunha, né, Rosinha? Eu cheguei para ela e falei: Taninha, não precisa. Amanhã, com calma, eu vou e compro. Vai para você não se atrasar, para não pegar trânsito na estrada. Pode ir. E aí, ela entrou no carro e ainda falei: ó, você pegou tudo? Ela falou: peguei. Eu ainda voltei, olhei para trás, vi que ela tinha pego tudo e ela foi embora. Aí, quando eu vim aqui conversar com a Rosinha, quando eu entrei novamente, a mochila do computador dela ficou lá na sala. E é uma coisa que não dá para deixar para depois, porque ela trabalha com computador. Falei: meu Deus, eu preciso ligar para ela antes que ela se afaste mais. E aí liguei para ela atendeu, eu falei: Taninha, volta que você esqueceu a mochila do computador. Ela falou: já estou voltando. Bem, e aí eu fiquei esperando, eu falei: bom, não sei em que ponto que ela estava. E eu estou aqui esperando. Olha só, gente, quando ela estacionou aqui, ela veio com as compras que eu tinha pensado em comprar. Ela falou assim: olha só que interessante, Claudinha, quando eu entrei na pista, eu escutei a voz do Senhor dizendo: volta lá e passa no supermercado e compra para ela. Então, quando eu liguei para ela, ela já estava voltando. E aí ela passou no supermercado, comprou as coisas e veio para cá. Você vê como é que é? Olha o que é essa intimidade, né? Com o Senhor, olha como é que ele age, né? Glória a Deus por isso. Ela trouxe as compras, né? E eu ainda devolvi o computador para ela. Por quê? Porque ela soube ouvir a voz do Senhor. Olha que tremendo isso, né? É demais. O Senhor é demais. Então, como eu estava falando, meus amados, eu fico contemplando muito cada detalhe do Senhor. E é por isso que Ele me colocou para ministrar sobre Mateus 6. Vamos lá, Mateus 6? Eu não quero aqui dar um estudo sobre Mateus 6, porque nossos pastores já ministraram muito a respeito disso, mas essa palavra de Mateus 6, verso 25 em diante, fala muito a respeito disso que eu vivo no meu dia a dia. E eu quero compartilhar isso com vocês em cima da palavra. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Meu Deus, que não seja a Claudinha a falar, a apenas ler, Pai, mas que o teu santo e poderoso Espírito, Senhor, venha falar através de mim. E que, meu Pai, nós possamos, e eu me coloco aqui junto aos meus irmãos, que nós possamos sair daqui, Pai, com essa palavra cravada no nosso coração, na nossa mente, e que possamos transbordar tudo que está aqui, Pai, a ser ministrado, Pai. Que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. E assim, meu Deus, eu te peço, Pai, que fuja tudo que não provém de Ti. Afasta, Pai, toda distração, o sono, meu Deus, qualquer coisa que venha afastar, Senhor, da Tua palavra. Que possamos estar atentos a cada ponto, a cada vírgula, a cada frase, ó Pai, que o Seu
grandioso e poderoso livro está aqui em nossas mãos. E que assim seja, meu Deus, em teu nome e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Perdão, vou ficar tossindo de vez em quando, tá, meus amados? Então, Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é minha, não é de outra pessoa, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que a elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gente, isso é um grande ensinamento. E eu me recordo que um culto passado, o pastor Anderson falou assim: irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus chegasse para você agora e dissesse, sobe no Cristo Redentor e pula lá do alto, você pularia? E claro que a maioria das pessoas disseram sim, se é o próprio Jesus que está mandando, sim, eu pularia. E eu me recordo que lá na casa da irmã Tássia, até o irmão Tiago, emocionado por tanto, olha, eu nunca vi um amor assim tão fervoroso. A Vivi sabe que estava lá, e algumas outras irmãs, a Lê, se eu não me engano, estava nesse dia. E o irmão Tiago, o irmão Tiago é desse tamanho, gente. Assim, um baita homem, com perdão da palavra, com todo respeito, e ele com lágrimas nos olhos. Ele, pastor, eu tenho medo de altura, sabe, pastor? E ele ali, todo emocionado, falou, mas se é Jesus, eu pularia, pastor. Se é verdadeiramente Jesus, eu pularia, mesmo com todo medo de altura, mas eu pularia. Falei, gente, que tremendo isso, uau! O cara vencendo uma limitação. E medo eu sei muito bem o que é, porque eu lido com isso na piscina, várias vezes. Pessoas que morrem de medo de água, e não é fácil você superar qualquer tipo de fobia. Imagine a altura do Cristo Redentor, gente. Você já viu como é alto? Mesmo que alguém nunca foi, mas sabe que é bem alto. E ele falou, eu subiria e pularia. Isso é uma prova de amor. De amor e de grande amor mesmo. Amor verdadeiro. Mas logo o pastor disse assim,
não pularia. Não devemos ser hipócritas. E eu pensei, cara, esse cara é muito duro. O que ele está falando que não pularia, né? É o próprio Jesus que está falando. Como assim? Né? Uai, não entendi. Mas olha aqui o que diz a palavra, meus irmãos. Como que nós podemos obedecer à voz do Senhor se não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Como que podemos ter esta intimidade com o Senhor se não buscamos aqui a palavra, senão a palavra seria mentirosa? Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque assim as demais coisas serão acrescentadas. Deu para entender? Então não é que o pastor está sendo duro, não é porque ele está viajando na cocada preta, não, mas é porque a palavra aqui ela é verdadeira. E nós temos que entender e praticar esta palavra. Como que eu posso ser obediente a Deus se não, nem buscar o reino eu busco? Como? Então, assim, nós temos que nos posicionar para cada vez mais entendermos o que está escrito. E se não entendemos, pergunta de novo. E se não entendeu, pergunta de novo. E mesmo se entendeu, você tem que saber praticar. Porque se você não pratica, nada vale. E é por isso que Deus nos coloca à prova de tantas e tantas coisas. E eu vou falar por mim. Quantas provas que eu vivo no meu dia a dia, gente. São desafios. E são desafios que eu vou falar para você. É cabeludo. É bem cabeludo. Que ele me coloca à prova e eu digo assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas eu sempre me lembro do que está escrito aqui. Que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Sabe, meus amados? Eu vou confessar outra coisa aqui para os irmãos, para vocês entenderem. Que hoje eu vivo a palavra. Porque há muitos e muitos anos atrás, eu vivia financeiramente quebrada. Trabalhava e só vivia no vermelho. Eu não sei o que acontecia, que era assim, quanto mais eu trabalhava, fechava o mês no vermelho. E olha, quem me conhece há tempo sabe que eu começava às 5 e pouca da manhã e ia encerrar 10, 11 horas da noite. E como se não bastasse, ainda tinha que cuidar do meu pai, que tinha insônia a noite inteira. A pastora Fabi, o meu filhão, sabe disso, não é, filha? O quanto que era desgastante para mim. Mas mesmo assim, o Senhor me capacitando a superar todos esses obstáculos. E eu tinha, meus irmãos, uma dependência financeira tão grande. Eu tinha uma dependência financeira tão grande da minha irmã, que sempre eu tinha que ficar pedindo um empréstimo para ela. Ai, maninha, cobre aqui, cobre ali, cobre aqui, cobre ali. E olha, era difícil. Mas um dia, eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Não está certo isso. E quando nós começamos o estudo aqui, que os nossos pastores começaram a ministrar sobre dízimos, sobre ofertas, né, sobre quais as posturas que um verdadeiro cristão deve ser, eu comecei a colocar em prática. E desde que eu comecei a colocar em prática, meus amados, hoje em dia, eu vou dizer, eu trabalho menos e fecho todo mês no azul. Por quê? Porque eu aprendi a viver a palavra. Porque eu aprendi que não temos que ficar ansiosos por coisa alguma. Sabe o que acontecia no passado? Eu queria resolver tudo do meu jeito. Eu queria resolver tudo
com a ideia que vinha na cabeça. Qual era a solução? Pedir para minha irmã. Mas, gente, eu sou adulta. Como que você pode ficar dependente financeiramente, né, de uma outra pessoa? Isso quem faz são as crianças. Então, sabe, é que nem a Fabi falou, a Vivi também, nós temos que deixar de ser meninos, né? Meninos, ou seja, criança, e nos tornarmos adultos. E um adulto, ele é independente. Ele tem que ser independente. A única dependência nossa é do Senhor. Mas não temos que ficar dependendo de ninguém para sermos felizes. Eu tinha uma dependência, meus irmãos, de ter sempre alguém do meu lado, um parceiro. Não há mal nisso. Mas eu colocava a pessoa como sendo a minha âncora. E não o Senhor. E por essas e outras razões é que eu acabei não tendo sorte, né? Vamos dizer sorte, né? De ter um companheiro, né? Até hoje. Mas por quê? Porque eu colocava sempre uma pessoa como sendo a minha âncora na vida. Mas, meus irmãos, nós temos que ser dependentes do Senhor. É do Senhor, de mais ninguém. Claro que nós temos que, o casal tem que se unir, sim. A família tem que estar unida, sim. Mas sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não temos a direção certa. Nós somos assim, ó, que nem o carro que vai para um destino, mas não tem um GPS. Se eu não sei o lugar, sem o GPS, eu vou me perder. E o nosso Senhor é o nosso GPS. Que funciona 24 horas. Ele não descansa, ele não dorme, ele não cochila. Amém? Então, são coisas que eu estou colocando a público a vocês, para vocês verem que, a partir do momento em que eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a dar certo. E dão até hoje. Coisas assim inexplicáveis. Como, por exemplo, quando eu estive um mês parada, porque eu fiquei cuidando da minha filha lá em São Paulo, cancelei todas as minhas aulas, ainda falei para os meus alunos, olha, eu não quero que ninguém me pague mensalidade, porque eu não sei quando que eu vou voltar. Foi ou não foi? Quem é meu aluno sabe. Ou seja, eu ia ficar sem meu rendimento. Meus amados, eu fiquei 15 dias direto no hospital, almoçando no hospital, tomando café e tudo pago. Não estava incluso no pacote, não. Tinha que sair do bolso as refeições. E pasmem vocês, consegui pagar todas as minhas contas. Dizimei, ofertei, fiz oferta de justiça para quem estava precisando, que naquela época acho que foi já para a irmã Vanessa. E eu não estou falando isso para me vangloriar, não. Eu estou falando isso porque foi o Senhor que deu condições para eu superar essa fase tão difícil. Mas sabe por que eu superei? Porque a minha confiança está no Senhor. Porque eu apliquei o que está escrito aqui, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haveis de vestir, com que haveis de comer. E sabe o que a gente faz? A gente se descabela. A gente quer arrumar a solução do nosso jeito. E você quer saber do que mais? Na grande maioria das vezes só se estrepa. É ou não é? Fala a verdade. Mas quando a gente deposita a confiança total no Senhor, mesmo mediante uma situação como aquela que eu passei, consegui pagar minhas contas, consegui fazer tudo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu abrir aqui. Eu falei tanto, fechou. Então, olha só. O nosso posicionamento, ele, como nós somos, como a pastora Fabi mesmo ministrou há um tempo atrás, que nós somos cartas vivas,
Então, o nosso posicionamento vai refletir na vida de outras pessoas, meus irmãos. Porque nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, se não aplicamos aquilo que nós estamos recebendo de instrução, outras pessoas, elas podem decidirem se realmente segue a Cristo ou não. Porque assim, vamos falar a verdade, as pessoas ficam fitando a gente, nos medindo, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, é ou não é? E é verdade. E aí, se você se desespera, toma atitudes impensadas e não vive a palavra, aquele que ainda não se decidiu a entregar sua vida para Jesus, pode dizer assim, eu não, para viver, né, só fazendo caquinha que nem fulano de tal, para viver só chorando que nem fulano de tal, que Deus é esse aí, que só vive, né, na tristeza, na amargura, na indecisão, tomando atitudes impensadas. Nós temos que estar atentos de que somos cartas vivas. E que as pessoas nos medem de cima a baixo. Em tudo quanto é a atitude nossa. Até mesmo na maneira da gente se vestir, na maneira da gente falar. Quanto mais no nosso comportamento perante as situações difíceis, meus irmãos. Nós temos que aprender a nos posicionar. E esse posicionamento tem que ser em cima da palavra. Amém? Olha só o que a palavra diz. Se quiserem abrir, amém, tá? Eclesiastes 11, 4. Olha só que sabe essa palavra. Eclesiastes 11, 4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, gente, não é para ficar, sabe, aquela coisa assim de não sei o que fazer, não sei o que falar. Sabe aquela coisa do... Como é o nome daquele cantor que fala, deixa a vida me levar? Zeca Pagodinho? Não é o vento que tem que te levar, não. Quem leva é o Senhor. Quem te dá a direção é o Senhor. Você não tem que ficar feito uma pipa que solta lá e aí fica lá, né, Dudu? Dando linha, e vai para um lado, e vai para o outro, e o vento faz assim, faz assado. Não, gente. Nós temos que ter um direcionamento, e esse direcionamento é o Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu acho que não amém não. Os irmãos estão aí? Amém. Não é mesmo? Ai, que bom. Nossa, eu já estava ficando preocupada. Ai. Então, gente, nós temos que, sabe... Quando o Senhor foi recriar todas as coisas, né, lá em Gênesis, ele não disse assim, eu queria que houvesse luz. Ele falou assim, ele declarou na certeza que haja. Todos os itens que ele foi recriando, o que ele falou? Que haja. Haja. Isso é uma certeza. Não é eu queria. Porque toda vez que você chega assim, e diz assim, nossa, como eu queria emagrecer. Vai, vamos colocar esse item. Ai, como eu queria emagrecer. Se você queria, é porque você não quer mais. Não é verdade? Eu queria. Queria para mim, verbo do passado. Você tem que declarar. Eu quero, eu vou. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós falamos, porque a palavra, meus irmãos, tem poder. Tem poder. Então, muitas das vezes, nós somos vítimas de nós mesmos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente declara na nossa vida. Não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso.
Ó, gente, eu estou mais moderna agora, estou usando o celular também. Eita, é isso aí. Então, eu vou citar aqui, meus amados, alguns versos que eu selecionei, que é de posicionamento. Mas, presta bem atenção, olha aqui para mim. Não é para apenas ouvir o que está escrito aqui e tá, ouvir. É para pôr em prática mesmo, meus amados. Porque se foi selecionado através do Espírito Santo, se foi selecionado esses versos, é porque é necessário para se colocar em prática. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou pegar aqui, sem ser em ordem, vai, tá? Olha aqui, ó. Colossenses 3,17. Se alguém quiser acompanhar, ou no celular, ou na própria Bíblia, amém, tá? Colossenses 3,17. Diz assim, ó. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Amém. Porque tudo tem que ser em nome de Jesus. Eu disse que a palavra tem poder, não disse? Mas o poder maior vem do Criador, não vem de nós. O poder supremo é do Pai, e que é atendido através do Filho. Tudo em nome de Jesus, para que o nome do Pai seja glorificado. Amém? Amém. Olha aqui, ó. 1 Pedro 5,7 diz assim, ó. 1 Pedro 5,7. Perdão, meus amados. Deixa eu tomar uma. 1 Pedro 5,7. Diz assim, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse ele é quem, meus amados? Jesus. É o seu marido, é o seu vizinho, é a sua mãe, o seu pai? Não, é Jesus. Então, ó, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade. Então, ó, vai lá no teu secreto, conversa com o Senhor. Ele sabe de todas as coisas bem antes da gente. Mas, sabe, o que Ele quer é que a gente se posicione para abrir o nosso coração para Ele. Porque se você fica guardando para si mesmo, meus amados, significa que você não tem confiança no Senhor. Então, ele diz assim, ó, lancem sobre Ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Olha aqui que grande ensinamento que está, inclusive em Mateus 6. Que isso aqui é assim, uma palavra-chave mesmo. Mateus 6,24 diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a mamão. Nós temos que ter um posicionamento. Não há mal nenhum querer prosperidade. A Bíblia não diz assim, você tem que ser miserável, você tem que passar necessidade. Não. Pelo contrário. Nós temos um Pai que é riquíssimo. E nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós já temos a riqueza. Mas nós não podemos ficar com o nosso coração, com os nossos olhos voltados para as coisas deste mundo. Nós temos que juntar o maior tesouro no céu. São as riquezas do céu. E quais são essas riquezas? São as pedras preciosas, são todas,
os diamantes? Não, meus amados. A maior riqueza está aqui, ó. Está aqui neste precioso livro. Todos esses ensinamentos são as riquezas que o Senhor nos deixou. E que muitas pessoas ignoram. Eu vou falar para vocês. Se nós seguíssemos à risca, mas eu estou falando à risca mesmo, tudo que está aqui, nós sofreríamos muito menos. Mas o que o Senhor, Deus faz? Ele nos permite passar, muitas das vezes, por grandes sofrimentos, e que não são poucos, e que são dolorosos, para a gente poder aprender. Às vezes a gente tem que aprender, sabe, Samanta? Apanhando mesmo, levando uns catiripapo bem dado, um chacoalhão. E Deus nos chacoalha mesmo, Ele nos coloca à prova, mas não é porque Ele é mau, pelo contrário, é porque Ele quer que a gente aprenda. E como um pai zeloso, sabe, é que nem a Fabi, o Thiago, tem o Giovanni que é pequenininho. De vez em quando tem que dar umas duras nele, não tem, filha? Oh, e como? Mas ele tem a educação que tem, que vocês sabem que, né? O quanto a gente se admira aqui da educação que ele tem. Uma criança de 2 anos ficar quietinha, né, acompanhando aqui a comunhão, de chorar porque não quer perder a comunhão, né? Semana passada foi assim. Ele estava tão ajeitado que a família falou, eu vou te tirar da comunhão. Não, mamãe, eu não quero perder a comunhão. 2 anos. Mas sabe o que é isso? Educação. Porque ele coloca em prática tudo que ele está recebendo dos pais. Não é verdade? Nossos filhos são assim, gente. Porque se você permitir tudo a um filho, vai ser um filho rebelde, vai ou não vai? Nós já fomos crianças, sabemos disso. E olha que, antigamente, a educação era bem mais rigorosa. Os antigos aqui sabem, né, Maria? Né? Nós aqui, que é mais das antigas, né, Maria? Imagina que a gente respondia ao pai. Hoje eu vejo crianças pequenas, sabe? Peitando um pai, mandando um pai calar a boca, sendo malcriado, respondão. Quantas e quantas vezes, né, Dudu? Já dei umas duras por erro de comportamento perante a sua avó, perante a sua mãe. É ou não é? Porque está errado, gente. É uma criança ainda. Que ela tem que entender que se ela está sendo corrigida, é porque ela não está errado. Agora, nós aqui, que já somos adultos, alguns de cabelo branco, assim como eu, né? E ainda fazendo coisa de criancice. Ah, porque eu quero. Gente, o que é isso? Sabe? Tomando decisões erradas com muitas coisas, mas sabe por quê? Porque não ouve a palavra. Não ouve. Porque se ouvisse bem a palavra, não cometia tanta burrada, desculpa o termo. E eu falo isso por mim. Porque, olha, eu já tomei tanto na cabeça, gente. Tanto, que vocês não têm noção, não. E ainda ando. Dando, né? Né, filha? Oh, meu Deus, não adianta ter 60 anos, não adianta ter 70, nem 80. Nós somos cabeçudos. Mas olha, enquanto há fôlego de vida, nós estamos aqui para aprender. Porque nós temos um pai zeloso. Um pai que quer o nosso bem, gente. E que, não adianta esconder, não. Sabe? Ah, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo, né? Só que ele vê tudo. Tudo. Em todos os momentos. Deus, ele não cochila, ele não dorme, ele não descansa. Ele está sempre atento a tudo o que fazemos. Tudo, tintim por tintim. Não tem como fugir aos olhos de Deus. Amém? Amém. Olha outro grande ensinamento aqui,
que é o que eu fiz agora perante vocês aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Desculpa, eu esqueci de falar o verso, né? Está em 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Olha aqui outro ensinamento. Posso prosseguir? Amém? Levítico 18, verso 19. Ao contrário. Levítico 19, verso 18. Olha só o que diz. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E isso é uma grande verdade, né? Porque quantas e quantas vezes, vamos falar sério, vai. Fulano de tal cutucou lá a sua ferida, né? Te fez tropeçar, fez algo, né? Contra você. Você vai dizer, pô, cara, que legal, obrigado aí. Claro que não. A princípio você fica furioso, não fica? E você fica assim, querendo pegar o cidadão e fazer picadinho. É ou não é? Mas a Bíblia diz que nós temos que não guardar rancor. Que nós temos que aprender a perdoar. E aprender a perdoar, gente, não é depois ficar lá morrendo de amores pela pessoa, não. Você perdoa, mas se... Sabe aquela história do santo que não bate? Se o santo não bateu, ó, segue a sua vida que eu vou seguir a minha e amém. Mas não vão querer o teu mal. Olha, eu passei por 3 relacionamentos que foram duros relacionamentos para mim. Cada um me ensinou uma coisa. E eu vou falar para vocês. Os 3 relacionamentos que eu tive na minha vida, não foi só culpa da outra pessoa. Hoje em dia eu olho e digo assim, foi culpa minha também. Foi minha culpa. Por isso e por aquilo outro, mas eu também reconheço minha culpa. Porque quando a gente se relaciona com uma pessoa, nós formamos uma só carne. E se é uma só carne, se a pessoa erra, você também está errando junto. Alguma falha aconteceu. Ou por você, sabe, não permitir, ou permitir demais, mas houve alguma falha. Então, eu reconheço que nos relacionamentos que eu tive, a falha também foi minha. E se eu cruzar com essas pessoas no meu caminho, como ainda cruzo, como ainda converso, eu converso como um irmão. E se me pedir algum favor, eu vou fazer com todo amor e carinho. Mas cada um no seu quadrado. Amém? Então nós temos que aprender a perdoar. Por mais difícil que seja. E olha que tem uns perdão aí que é difícil mesmo. Vamos falar sério, né? Deus o livre, alguém lá foi o responsável, matou um membro da sua família, por exemplo. Ô gente, vamos falar a verdade. Você perdoaria na lata? Ah, eu te perdoo. A princípio você vai ficar com muita raiva. Você vai ficar guardando aquilo ali, vai ficar ruminando, vai ficar questionando. É ou não é? Mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar. E até na internet, um tempo desse, a gente colocou lá, né, aquele vídeo daquele senhor que foi numa audiência perdoar um serial killer que matou o próprio filho ou filha, não lembro. Ele foi a público perdoar. O cara que matou a própria filha. Gente, isso é ser obediente à voz de Deus. Tiro o meu chapéu para ele. E não é fácil não. Mas tem que ter ali, ó. Carregar o amor de Cristo. Porque eu vou falar para vocês, meus irmãos. Quando eu falo a graça, a paz e a misericórdia, é algo que eu quero adotar na minha vida. Eu estava até conversando com a irmã Vivi essa semana.
Porque, olha, só a misericórdia de Deus para conosco, viu? Porque não é fácil, não. Ser humaninho está cada vez mais difícil. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Porque não é fácil. Fala a verdade. Quantas e quantas, desculpa o termo, mas quantas e quantas burradas nós fazemos? E o pai está ali, ó. Espera aí, filho, que eu vou ajeitar essa bagunça aqui que você fez. Só a misericórdia de Deus mesmo na nossa vida, gente. Porque a humanidade está ficando cada vez mais cabeçuda. Mas sabe por quê? Porque muitos estão olhando para o seu próprio umbigo. Ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, está indo para as igrejas para buscar coisas. Ah, porque eu quero um carro novo, eu quero uma mulher, eu quero um homem, porque eu quero uma porta aberta de emprego, porque eu quero isso, quero aquilo. Só fica pedindo coisas. Campanhas e mais campanhas. Para buscar coisas. Campanhas e mais campanhas para se libertar de tribulações. Sendo que a própria palavra diz que é através das tribulações que nós chegamos mais perto de Deus, que Ele vai nos alimentando. Como que vai fugir de tribulação, gente? Olha a vida do apóstolo Paulo. Vai, apóstolo Paulo, eu vou sugerir que vocês assistam um filme, ele é forte, hein? É um filme bem forte. Não sei se algum de vocês já assistiram, chama O Invencível. Alguém já viu? Procura lá na internet. Eu não sei que plataforma foi que eu vi. Mas é a história de um corredor, né, de atletismo. Esqueci o nome dele, que eu sou péssima. Olha, eu como professor de educação física esqueci o nome do atleta. Mas ele era um atleta olímpico. E ele foi escalado para ir para a guerra. Só que ele acabou sendo um prisioneiro de guerra. O avião dele caiu. Era um jovem que, olha, começou a correr, sendo treinado pelo amigo, e ele não tinha perfil nenhum de corrida. Sabe a tartaruga vencia dele? Ele era assim. E o amigo começou, não, vamos lá, você vai conseguir, tal. Resumindo a história, o cara acabou indo para a Olimpíada. E ganhou muitas medalhas. Ele é um ícone, na verdade, de corredor. Eu esqueci o nome dele, gente. Mas ele foi escalado para ir para a guerra, o avião dele foi abatido, ele caiu no mar, junto com mais dois companheiros, e eles ficaram mais de mês à deriva, no meio de tubarões, num bote. E assim, é um filme tão real que o próprio ator, no meio do filme, ele fez, né, através de nutricionista, claro, um plano de emagrecimento que ele ficou pele e osso. Ele e o amigo dele que sobreviveu, ficaram pele e osso. Imagina você ficar meses, sei lá quanto tempo, 40, 60 dias, sei lá, à deriva em alto mar. Imagina isso. E, bom, resumindo a história, ele ficou como prisioneiro de guerra. E, gente, o que esse homem... Vocês imaginam como é que é um prisioneiro de guerra? Era um prisioneiro de guerra japonês. E os japoneses, o líder lá, sargento, tenente, capitão, sei lá, pensa num cara ruim. E ele fazia tantas maldades que você falava assim, não, agora ele vai morrer. Porque ele apanhava de quebrar nariz, de quebrar os dentes. Teve uma cena que é uma cena muito forte, que o cara pediu para ele, depois de apanhar muito, ele levanta uma tora, e um detalhe, ele era ateu, hein? Ele era ateu, mas ele fez um pacto com Deus. No meio do alto mar, ele falou assim, se eu me sair livre dessa, eu entrego minha vida ao Senhor. Olha que forte. Eu lembro uma cena que ele estava lá, depois dele ter apanhado muito, o capitão lá pede para ele levantar uma tora grande, sabe? Até o alto da cabeça, assim. E ficar lá horas, que se ele abaixasse, ele ia ser fuzilado.
E ele lá, aguentando, aí teve uma hora que ele abaixou assim, mas ele, né, foi assim, tipo, buscando forças, e aí, depois ele dá um grito, e levanta, sabe? Algo assim, bonito de ver, gente. Mas olha a tortura deste homem. Aí eu não vou contar o resto do filme, senão fica sem graça, né? Eu não vou dar todo o spoiler, não. Vão assistir vocês. Mas, gente, é um filme que mostra que, através do sofrimento deste soldado, ele teve um encontro com Jesus. Olha que coisa mais linda, gente. E a gente não, graças a Deus, nós estamos libertos disso. Mas tem lugar aí que marca até dia, né? Como se Deus tivesse hora, né? Terça-feira, tantas horas, né? Libertação, né? De maldição. Como se Deus tivesse dia e hora para operar alguma coisa, né, gente? Então, a gente, pela graça de Deus, nós fugimos disso. Então, deixa eu mostrar aqui mais alguns. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu falei esse daqui. Falei... Sami, você está anotando os versos? Filipenses 4, 8, 9, eu falei não, né? Não. Filipenses 4, verso 8 e 9. Diz assim, ó. Eu vou correr, tá, gente? Para não ficar muito... né? Agora dando muito tempo. Filipenses 4, 8, 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha aqui, ó. Olha o que a palavra diz. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Tremendo isso, hein, gente? Amém. Olha que tremendo. Eu vou ler de novo, posso? Para ver se entra na nossa cachola. E eu digo, né? Na minha também. Ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Colossenses 3, 8, 10? 3, 17. Eu falei em Colossenses, mas não foi esse 3 não, né? Então, ó. Colossenses 3, verso do 8 ao 10. Diz assim, ó. Mas agora, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Uau! Tremendo, hein? Nós temos que refletir a imagem de Cristo, meus amados. Sabe? Como que você pode dizer que ama a Cristo, que segue a Cristo, se você não pratica aquilo que está escrito, se você não reflete Cristo em você, para as outras pessoas? Como que você pode dizer isso? Gente, a gente tem que, sabe, refletir sobre essas coisas. Por que a gente é tão hipócrita com nós mesmos? Como?
Ó, Lucas 6,37 diz assim, ó. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E olha, eu vou falar para você, meus amados, como a gente tem mania de ficar julgando o outro. Não é verdade? A gente fica assim, e fulana de tal é tão metida, credo. Nem gosto de ficar perto dela. Não é assim? Olha só, fulano ali. Gente, a gente fica olhando a falha dos outros. Mas será que você olha as suas próprias falhas? Será que você é tão bom assim que fica apontando o erro dos outros a ponto de não saber que você também tem erros? Tem muita gente se colocando no lugar de Deus, meus amados. Eu digo isso até em cima da palavra. Olha quantas vezes aqui os nossos pastores têm nos mostrado que não se perde salvação. E tem muitos pastores aí, muitos líderes, que ficam brincando porque perde. Colocando o seu próprio entendimento. E sabe o que eles estão fazendo? Isso aqui eu vou falar, ó, que é uma opinião minha. Eles estão se colocando no lugar de Deus. Porque eles estão se colocando na posição de julgar se fulano, cicrano ou beltrano vai para o céu ou vai para o inferno. Sabe? Como que pode uma pessoa ficar, sabe, se colocando? O que ele tem de melhor? Que se acha o tal, a ponto de ficar julgando o seu próximo. Ah, porque esse daí já perdeu a salvação. Ah, esse daí não sei o que, gente. Só quem sabe é o Pai. Só quem sabe é o Pai. Agora, eu fico assim imaginando. Todos aceitam que a condenação, né? Que nós já somos convertidos pela graça de Deus e misericórdia, mas que as pessoas, antes de aceitarem a Jesus, receberam o pecado, receberam a condenação da morte eterna. Todos acreditam nisso. Que a partir do momento em que aqueles poucos ou muitos que já tiveram, pelo menos, a decência de ler Gênesis, que vê que através do pecado, né, da falha da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou. Todos reconhecem isso, imediatamente. Ou seja, o negativo todo mundo acredita. Mas quando eu chego para você, Vivi, e digo assim, Vivi, você crê em Jesus? Creio. Você crê e confessa? Creio e confesso. Então você está salvo porque a palavra diz que quem crê nele e ouve a palavra, já está salvo. Já é salvo, já está. Amém. Já está. Não estará. Já está salvo. Ah, mas aí já começam a colocar um monte de condição. Quer dizer, eu pelo menos eu vejo por mim. Eu dou pulos de alegria. E dou glória a Deus por essa condição. E eu recebo essa palavra para mim. Assim como todos nós aqui já entendemos essa palavra. Mas o que é bom é duro das pessoas entenderem essa manda. Não consigo entender esse negócio, não, gente. Em vez de comemorar e dizer glória a Deus, já estou salvo, aleluia. Não estou salvo, não. Não estou. E fica lá que briga, que mostra um versículo, que mostra outro, tudo distorcido, e fica lá com a cabeça dura. Não. Então tá, né? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu sei que um dia acordarão. Amém? Deixa eu ver aqui. Romanos 5, 3, 4. Olha, gente, eu estou colocando aqui como palavras que não são minhas, são deste manual aqui, que pela misericórdia do Senhor nos deixou, para a gente entender o que é se posicionar, amém? Então,
se posicionar no perdão, se posicionar em não carregar ira, de ter uma boa conduta, de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, amém? E aí diz assim, vai falar de tribulações aqui, Romanos 5, 3, 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uau, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha só. O quanto é importante a tribulação e as pessoas vivem querendo fugir. Oh, Senhor, né? Tem misericórdia. Mateus 18, 21, 22. Mateus 18, 21, 22. Diz assim, Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eita, hein, gente? Olha só, a gente tem que praticar, olha como é importante o perdão, sabe? Nós temos que aprender a perdoar. Perdoei já uma vez, perdoei duas, continua perdoando, gente, continua perdoando. E com certeza, o Senhor só acrescentará na sua vida. Só acrescentará. Amém? E aqui por fim, eu vou ser breve, tá? Porque eu acho que os irmãos entenderam todas essas coisas. E eu espero que entendam e pratiquem, amém? Eu vou encerrar com o verso que eu tinha citado sobre aquela passagem do paralítico, tá? João 5, versos 5 ao 10. João 5, versos 5 ao 10. Porque como eu falei, meus amados, nós temos que tomar atitudes. Nós temos que nos posicionar. Chega. Coloquem isso na cabeça, meus amados, porque eu coloquei na minha e eu estou falando por experiência própria. Deu certo. Chega de procrastinar. Chega de ficar na condição de coitadinho de mim. Ai, coitadinho de mim, só acontece essas coisas comigo, gente. Ô dó de mim. Não, gente, para com isso. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode ter até, eu mesmo posso ter, uma fé fraca. A nossa fé, ela pode ser fraca, mas a fé de Jesus é tremenda, é imensurável. Nós temos que depositar a nossa confiança nele. Amém? Amém. João 5, a partir do verso 5, diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Era pouco tempo, gente? 38 anos. Quantas vezes nós estamos aí com problema carregando há anos? Anos. E não nos libertamos, sabe por quê? Porque a gente não se posiciona. Então estava aqui, E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, né? Olha aqui, ele esperando que os outros fizessem por ele, né? Que alguém fosse lá e arrastasse ele lá para a água, né? A gente sabe dessa história do tanque de Betesda, que quando a água agitava, eles corriam lá para serem curados. Só que como ele era paralítico, o que acabava acontecendo? Os outros atropelavam ele. Mas ele ficava buscando a esperança em coisas
Ou seja, ele ficava esperando o milagre naquela água. E além de depositar a confiança no lugar errado, né, ele ainda ficava esperando que alguém o ajudasse a ir. Mas aí ele estava na frente daquele que pode todas as coisas. E chegou, aí ele disse assim, né? Não tem o enfermo. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí olha só, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Uau! A palavra do próprio Jesus. E aí, meus amados, agora eu digo aqui para vocês, e digo para mim também, levanta! Levanta do seu lugar aí de comodismo, levanta da sua posição de achômetro, levanta da sua posição de coitadinho de mim, levanta da sua condição de esperando pelos outros, levanta dessa condição de você ficar procurando as coisas pelas suas próprias mãos, levanta! Olha o que o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, levanta e anda, toma atitude, toma posicionamento. Acredita na minha palavra, ouve a minha palavra, porque a minha palavra é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. E olha só o detalhe. Logo, aquele homem ficou são. Por quê? Porque ele abriu os ouvidos. Ele abriu o coração. Ele abriu a mente. Amém. E é o que nós temos que fazer, meus amados. Abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para receber toda essa bagagem de ensinamento que tem nos dado aqui todas e todas as semanas, incansavelmente. Amém. Nós temos que levantar e nos posicionar, tomar atitude, parar de ficar só reclamando, parar de ficar só se lamentando. Nós temos que, sabe, colocar em prática. E saber, meus amados, que nós somos vencedores sim. Porque a palavra diz que somos vencedores em Cristo Jesus. Se Cristo está em nós, então nós temos a vitória. E eu não estou falando aqui para levantar minha bandeira para ficar agora só vitória, não. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter afronta, vai ter muitas coisas. Mas nós não temos que nos prostrar diante do problema, ficar ruminando o problema. Quem rumina é boi, é cavalo, é sei lá o quê. Nós temos que nos alimentar da palavra, parar de ficar tomando leitinho, sabe? Chega de tomar leite. Eu fico assim, observando os animais que amamentam, sabe, Sami? Os outros animais, eles tomam leite até um determinado ponto, depois eles param de tomar leite. Eles vão procurar outro alimento sólido. O passarinho, que a palavra diz aqui que o Senhor provê todas as coisas para eles. Eu estou com um passarinho ali no ninho, né? Fez um ninho aqui. A mãe vem, ou o pai vem, dá comidinha na boca, mas vai chegar um tempo que o pai e a mãe vai parar de dar comida na boca e vai dizer assim, ó, levanta e anda. Olha, bate a asa. E tenho certeza que eu já vi isso. O filhotinho ainda vai ficar atrás do pai e da mãe, porque ele diz, ai, mas eu quero meu alimento na boquinha. Mas, gente, um animal que diz que é irracional, atende a voz do pai, porque quem ensinou para eles? Foi eu que ensinei para eles? Não, foi o próprio Senhor. É por isso que a palavra diz aqui, ó, voltando aqui para Mateus 6, diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu,
Gente, eu contemplo isso todos os dias. Eu me emociono todos os dias. Quando eu vejo as aves indo lá, aí tem umas que tem umas rotinas, né? Vai para um canto, depois tem uma hora que volta. E elas vão procurando o que comer, o que beber. Aí diz assim, ó, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Que eu e vocês, nós temos muito mais valor do que esses próprios animais. E a gente fica ali, oh, meu Deus, quem poderá me defender? Sabe? Para com isso. Começa a ter atitude, sabe, madura. E crê que o Senhor proverá. Amém. Olha, gente, eu já tive momentos, perdão, como eu estou vivendo hoje isso aqui, ó. Eu tenho uma conta para pagar enorme. E eu vou abrir para vocês, é uma conta de luz, que vocês sabem que eu fiz investimento aqui com o aquecedor da piscina. A conta que já era alta veio o dobro. Pensa juntar tudo isso. Pensa. Mas eu creio que o Senhor proverá. Amém. Eu creio com toda certeza desse mundo que o Senhor proverá. Tanto creio que a conta vence dia 18, certo? Ainda tem mais 3 dias. Glória a Deus, ainda tem mais 3 dias, gente. E na certeza eu já paguei a conta do dia, as contas de hoje. Porque eu ainda podia dizer, não, essa aqui é maior. Então deixa eu juntar primeiro essa daqui, que é maior, para depois eu pagar as outras que é menor. Não. Eu creio que eu falei, eu vou pagar, não estou pagando tudo em dia até hoje? Então eu vou pagar tudo em dia até hoje, porque eu creio na provisão do Senhor. Amém. E eu descanso. E eu vou testemunhar isso aqui. Se os pastores me permitirem, semana que vem eu vou dizer, gente, paguei essa conta, sobrou ainda para pagar as outras. Amém. Porque eu creio nisso. Eu acredito nessa palavra. Eu estou voltando aqui a falar para que entre na minha cachola também. Amém? Porque aqui, ó, verso 27 do Mateus 6. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Gente, não dá. Não dá. A tecnologia, sei lá. Eu não sei como é que está a ciência hoje em dia para ficar acrescentando estatura em alguém. Mas eu acho que essa estatura aqui não é só de tamanho, não. Eu acho que essa estatura aqui é de maturidade também. Sabe? Não é só de altura, né? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão. Gente, você sabe que Salomão era... Pensa no homem rico. No homem que esnobava lá os seus fios de ouro. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, quem poderá me defender? Né? Que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas olha aqui, ó, cravem isso na cabeça de vocês, como está cravando aqui na minha agora. Agora. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, agradeço pela paciência de vocês. Obrigada pela oportunidade que os pastores me deram. E eu espero que algumas coisas tenham acrescentado na vida de vocês, assim como está acrescentando na minha. E me perdoem por qualquer falha. Amém? Deus abençoe a todos. As palmas louvam ao Senhor.